Bom, é uma alegria estarmos mais um dia nesta casa de amor, né? Aqui a gente vem fazer as energias, a gente vem passar momentos agradáveis, revigorar o nosso ser imortal. Vamos para casa desanuviados, não é? Fortalecidos na fé. É uma alegria. Eu amo essa casa aqui, eu amo os mentores amigos aqui. Hoje nós vamos ter a nossa querida irmã Terezinha fazendo a prece. E eu queria lembrar a vocês também que hoje é o dia da mulher espírita de Cambé. Na gestão do prefeito, como é que é o nome dele? O antigo. O Zé do Carmo. O Zé do Carmo, eles aprovou essa lei, essa lei. Então, hoje é dia da mulher espírita, e a gente pensa na mãezinha, né? A primeira mulher espírita da casa da cidade de Cambé, em Paraná, é a mãezinha Dulce. Então, minha homenagem a essa grande mulher. O paizinho dizia que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. E ela era mesmo. Tanto era que ela conta, né, através de uma psicografia, ela conta como ela chegou no plano espiritual. Na mesma hora, acordadinha. Também cuidou de mais de 400 meninas, né? Então, filhas de outras pessoas. Ela não teve filhos, mas assim, né, do coração. Mas filhos da barriguinha dela são 2 homens, né? E criou tantas meninas. E o menino também, que eu conheci, o irmão da Zequinha, né? Que era praticamente, né, morava por aqui. Ele é criado também pela mãezinha. Mas vamos fazer a nossa prece, como em todos os momentos aqui da nossa casa. Nós vamos agradecer a Deus por estarmos aqui juntos, nesse oásis espiritual, comungando com os nossos mentores e queridos amigos, esses momentos de fraternidade, de amor. O nosso agradecimento a essa pleiade que nos dirige nesta tarde, ao seu Carbachuto, mentor amoroso e amigo da nossa casa. Enfim, que nós possamos ter as bênçãos de Deus para o raciocínio lógico e assimilarmos bem as lições que a nossa amiga Teresa trouxe para nós. Deus nos abençoe, nos ilumine e que a gente possa ter momentos de paz verdadeira do coração. E assim seja. Boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje é uma responsabilidade, né, gente? Imagina, eu falando aqui, ó, e a dona do programa, do espaço, né, desse horário, está aqui me ouvindo. Mas é com muita alegria, né, que a gente está aqui, aceitou o convite, né, da Silene para estarmos aqui hoje falando um pouquinho com vocês. Para iniciar, a gente vai fazer uma pequena leitura no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Ele fala assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso está em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Nessa introdução, né, para a gente seguir esse raciocínio aqui do socorro de Jesus para conosco, nós vamos iniciar então contando uma historinha, porque eu também gosto muito, assim como a Silene. Eu acho que eu aprendi com a Silene a contar historinhas, né? Porque eu acho assim que grava, né? Você conta uma historinha, a gente grava melhor a lição, né? E a gente sabe também que Jesus usou muito esse recurso, né,
das historinhas quando ele falava sobre as parábolas, né? Ele sempre contava alguma coisa para depois ele entrar no ensinamento que ele queria nos passar. E essa história, então, gente, está no livro, eu acho, não tenho certeza, porque essa história estava no caderno meu muito tempo atrás, já que eu já havia falado aqui sobre ela. Eu acho que está no livro Contos e Apólogos, eu não tenho certeza, mas eu acho que está lá e é Irmão X quem conta essa história. Mas ele começa narrando assim que havia um cavaleiro chamado Darsoval. E esse cavaleiro, então, ele era assim, um valoroso homem da França, era cristão, e ele tinha assim como propósito servir a Jesus para que um dia ele pudesse encontrá-lo. E certa ocasião, então, ele foi chamado a resolver, a auxiliar, né, na resolução de um problema político que estava acontecendo na Itália. E ele, então, deixa pela primeira vez a sua casa, o seu medievo domiciliar, como diz a história. E ele, então, coloca a sua armadura, fica luzindo ao sol, e ele vai, então, rumo à Itália. Mas quando ele já tinha andado um pouco dos portões da sua residência, ele depara então subitamente com um mendigo. E o mendigo então estende para ele as mãos toda ulcerada e fixa nele o olhar. Mas Darsoval estava muito apressado e não teve muito tempo e não olhou. Simplesmente ele lançou uma sacola de utensílios, de alimentos para esse mendigo e seguiu o caminho. Tempos depois, já de retorno ao lar, ele novamente é chamado para também sair para resolver problemas também na Espanha. E ele vai então rumo à Espanha. No mesmo ponto, ele encontra novamente aquele mendigo que mais uma vez estende suas mãos súplices em sua direção. Darsoval, então, mais uma vez também muito apressado, a galope com seu cavalo, ele simplesmente remexe num saco de viagem, tira de lá um brilhante e joga para o mendigo e segue sua caminhada. Resolve seu problema, retorna para os seus lares. Tempo depois, ele novamente tem que deixar o seu domicílio, mas dessa vez ele vai para a Inglaterra, resolver também problemas, negócios na Inglaterra. E mais uma vez, no mesmo pedaço do chão, aquele mendigo de repente aparece em sua frente. Darsoval mais uma vez lança para ele então uma joia que ele trazia no seu chapéu. Ele arranca a joia, joga para o mendigo e vai embora. O mendigo então surge-se, olha para Darsoval, mas ele está muito apressado, não tem tempo para o mendigo. Passou-se o tempo e Darsoval então entra num problema de crise financeira no lar. E ele tem que buscar socorro. E ele segue então em viagem a Paris para tentar, lá junto com os seus amigos, um empréstimo para resolver os problemas domiciliares. E mais uma vez, ao deixar então o seu lar, Darsoval se vê de novo frente àquele mendigo, que mais uma vez, com as mãos ulceradas, os braços em chagas, estende-lhe as mãos. E Darsoval, mais uma vez, tira então um manto fino que ele trazia e lança sobre aquele mendigo a uma certa distância, de medo de se contaminar com aquelas úlceras, com aquela doença. E vai embora. Passa-se o tempo, 1 ano. E Darsoval, então, ele tem que ir para terras distantes, um porto distante, mais uma vez também em busca de resolver conflitos. E mais uma vez o mendigo estava lá no mesmo lugar. Darsoval então pensa, mas quem é esse homem? Começa a perguntar, mas quem é esse homem? Que fica vagando por aí, sem rumo, sem destino, e sempre nesse ponto,
Mas ele não para dar atenção ao mendigo. Ele simplesmente joga para o mendigo, então, um rico farnel e segue seu destino. Acontece, então, que tempos depois, D'Arçoval, então, num ato de fé, ele abandona, então, o seu domicílio e ele segue, então, acompanhado de um cortejo que vai representar, junto aos seus, uma expedição de Godofredo de Boivillon. Gente, eu não sei falar francês, tá? É Godofredo de Boivillon, tá? E ele vai, então, numa cruzada para tentar recuperar as terras santas. E mais uma vez, então, ele encontra o mendigo ali naquele ponto da estrada. Ele simplesmente joga um gorro de alto custo, joga e vai embora. E lá na Palestina, então, onde ele estava servindo, ele luta bravamente, corajosamente, mas ele cai ferido nas mãos do adversário. E separado, então, dos seus compatriotas, ele é, então, atormentado, ele sofre, né, porque segue os castigos, e ele passa muito tempo preso, né, exilado lá junto com esses adversários, longe de tudo, e sai então a notícia de que ele havia sido morto em combate. Tempos depois ele retorna, então quando ele já pode, ele retorna ao lar, mas quando ele retorna ao lar, ele é um homem fantasma. Chegando então na sua casa, a esposa, então, como já havia, né, espalhado a notícia de que ele havia sido morto em combate, ela dá-se pressa em colocar um outro no lugar dele, representando a casa. E os filhos dele, então, também não o reconheceram, porque era um homem, era um fantasma de homem, sofrido, miserável, doente. Os filhos também não o reconhecem e soltam os cães em cima dele. Os cães, então, dilaceram ainda mais o seu corpo, a sua pele, que já estava sofrida. E ele, então, a passos bem cambaleante, ele vai saindo e busca socorro com as outras pessoas conhecidas, mas ninguém o socorre por não reconhecê-lo mais. E ele, então, é dado como um louco, sem saber para onde ir, porque também não tinha onde ir. Ele fica vagando e, de repente, ele passa por aquele caminho da estrada e, mais uma vez, o mendigo estava lá. Mas naquele instante, naquela situação em que ele se encontra, ele olhou para aquele mendigo. Os olhares se cruzaram. Pela primeira vez, os olhares se cruzaram. E ele então olhou para aquele mendigo e ele então, naquele instante, ele se olhou como se buscasse alguma coisa para oferecer para ele, mas ele também nada tinha. E ele olha então e diz assim: olha, aquele ali bem que poderia ser o meu irmão. E abre os braços então em direção àquele mendigo. O mendigo então retribui o abraço e traz ele junto ao peito. D'Arçoval então ele abraça firmemente aquele mendigo como se quisesse dar a ele o calor do próprio corpo. Mas naquele instante então ele ouve a voz do mendigo dizendo assim: D'Arçoval, venha a mim, eu sou Jesus, seu amigo. Quem me procura no serviço ao próximo, mais cedo me encontra. Enquanto me buscavas à distância, eu estava aqui tão perto. Agradeço as joias, o ouro, o agasalho, o pão que me oferecestes, mas há muitos anos te estendia os braços esperando o teu próprio coração. Naquele instante, então, D'Arçoval ele consegue somente ver uma luz entre o céu e a terra. E ele adormece. No dia seguinte, então, quando os trabalhadores, os semeadores, já saem de manhã para lide no campo, eles tropeçam no caminho orvalhado num cadáver.
Darsoval estava morto. Gente, essa história está bem resumidinha, viu? Porque ela tem bem mais detalhes ali, mas eu acho que o que nós precisamos saber é isso. Nós vemos então nessa história, nesse ensinamento que o irmão Jesus traz através dessa história, que nós também somos os Darsoval da vida. Quem de nós, muitas vezes, atarefado com os compromissos do dia a dia, nós nos esquecemos ou protelamos as observâncias das leis divinas? Quantos de nós não deixamos, às vezes, para depois aquilo que a gente podia já estar realizando? E em busca, muitas vezes, das coisas materiais, né? Nós nos atropelamos, nós buscamos cada vez mais, a gente se enche de compromisso. E o que nós conseguimos são somente desequilíbrios, muitas vezes, para nós mesmos. Porque nessa ânsia, às vezes, de ter, de buscar, de ter mais, nós vamos, às vezes, esquecendo família, esquecendo os nossos compromissos com Deus, com as leis. Nós vamos esquecendo tudo isso e agregando cada vez mais coisas materiais. E em virtude disso, nós também temos que trabalhar cada vez mais. E as consequências chegam. Aí, com o tempo, o que nós vamos desenvolvendo? Estresse, úlceras, tantos desequilíbrios que nós poderíamos ter evitado se nós aceitássemos. Não estou aqui, gente, com isso querendo dizer que nós não podemos ter as coisas, ou que a gente não tem que trabalhar, tem, mas não nessa ânsia que nós muitas vezes arrumamos emprego de manhã, de tarde, de noite, e não temos tempo nem mesmo para nós, e nós estamos deixando as coisas para depois. Então, Darsoval, ele sentiu a dor, depois da correria toda, do atropelo dele, ele sentiu a dor. E ele mesmo achava que o mundo era muito pequeno para a dor, a tamanha dor que ele sentia. E muitas vezes nós também, quando a gente já está cansado, né, o corpo já sofrendo as consequências, às vezes, de uma vida corrida, ou até uma vida, às vezes, até irresponsável, aí nós falamos, vem Jesus, aí nós chamamos, e aí nós abrimos os braços também, em socorro, vem Jesus. Mas Jesus não nos deixa, porque ele diz aqui nessa mensagem, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas vai depender de nós essa busca. E aí o que acontece? Nós falamos, vem Jesus, vem Jesus. Mas há muito tempo atrás, gente, há muitos anos, foi logo que eu comecei a frequentar a casa espírita, tinha um orador que vinha aqui de vez em quando, às vezes a convite de paizinho, ele chamava Estevão Camulés. Eu sigo ele até hoje nas redes sociais. Ele mora em São Bernardo do Campo hoje. Antigamente ele morava no Mato Grosso, uma região do Mato Grosso, né? Na época em que ele frequentava aqui a casa, vinha fazer palestra aqui. E numa das palestras que ele fez, ele falava exatamente isso, que nós muitas vezes ficamos a pedir, vem Jesus, mas a gente sempre toma o cuidado de não dar o endereço, porque se Jesus viesse, nós passaríamos uma grande vergonha, e é uma verdade. A gente fala, vem Jesus, mas a gente fica até com medo, porque se já pensou nós abrir a porta da nossa casa, a porta do nosso coração, como é que está? De que forma que ele vai nos encontrar? Será que ele vai nos encontrar em atividades edificantes, buscando sempre o próximo, que era isso que ele falava, que é um dos ensinamentos maiores, ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo? Será que ele vai ver nós nos dedicando ao próximo, nos preocupando com o próximo? Ou ele vai nos encontrar frente a uma televisão, né? Vendo lá um programa nada edificante, que não nos diz nada? Nós temos sempre que tomar muito cuidado com tudo isso, para que não acontecer de quando a dor chegar, ela não pegar nós assim tão desprevenido. Porque nós sabemos, Jesus ele está o tempo todo ao nosso lado. Me parece que
em Salmo, Davi, tem um salmo que ele fala assim: eu via sempre Jesus ao meu lado, à minha direita. Então, se ele tinha essa percepção, é porque ele tinha introjetado muito nele a presença constante de Jesus. Agora, muitos de nós buscamos Jesus somente no momento em que nós estamos em aflição. Quando as coisas estão muito calmas, muito serenas, nós achamos que nós somos suficientes, nós não precisamos dele. E a gente está completamente enganado. Nós precisamos, nós temos que estar com ele presente o tempo inteiro. O apóstolo Paulo, ele entendeu tão bem essa questão, que ele dizia assim: já não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Porque ele vivia tanto o Cristo, que aquilo para ele era muito natural. Ele já tinha introjetado nele o Cristo. E a gente vê, através das literaturas, há um tempo atrás, não faz tanto tempo não, eu li um livro, nós temos na biblioteca, quem quiser ler, gente, só faz a carteirinha e lá a gente presta. É 50 anos depois, o livro é lindo, a história é maravilhosa. E a gente vê assim, um relato que estava acontecendo, a firmeza, eu não vou dar spoiler do livro não, vocês vão ler, mas a gente vê assim, a firmeza de caráter da menina, quando ela se reportava ao avô falando de Jesus. Ela falava aquilo lá com tanto amor, e ela falava com tanta sabedoria, que quando eu estava lendo o livro, eu falei: meu Deus, será? Eu? Não, acho que ainda não. Por mais que a gente lê, a gente estuda, mas a gente ainda, não é à toa, né? Nós somos ainda espíritos imperfeitos, fazendo parte da terceira categoria dos espíritos, né? Espíritos imperfeitos, que nós estamos aqui, mas com a oportunidade de todo mundo, com todos os outros tiveram, né? De ter esse entendimento, de abraçar Jesus, abraçar essa causa do Cristo e seguirmos em frente. Mas para isso é necessário, gente, que nós trabalhemos em prol do outro, sempre, porque trabalhando com o outro nós trabalhamos para nós mesmos. Então Jesus, ele nos convida, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, olha só, e aprendei comigo, que sou brando e humilde. E ele deu essa lição de brandura e humildade em todo o tempo que ele esteve aqui conosco. Em todo lugar que você abre o Evangelho, onde cita Jesus, a gente vê essa brandura e essa humildade presente o tempo inteiro. Mesmo nos momentos que muitas vezes, né, se a situação era conosco, a gente já revidaria, ele simplesmente ou se calava, ou era muito firme naquilo que ele respondia, mas porque ele tinha muita autoridade moral para falar. E as pessoas se calava, né, ou abaixava os olhos diante dele. Tem até uma passagem também do livro há 2000 anos, gente. Aí fala de Jesus, olha, a gente vai falando um monte de livro para a gente ler, assim, que é coisa maravilhosa. Mas fala do encontro entre Públio Lentulus e Jesus, e que ele fala mesmo, né, que ele vai à procura de Jesus a pedido da esposa, e quando ele se depara frente a frente com Jesus, assim, ele sente naquele homem uma força, uma vibração que ele Públio Lentulus, gente, um cônsul romano, né? Ele era uma autoridade, e quando ele vê, está diante de Jesus, quando ele se percebe assim, ele está de joelho, e ele depois fica assim muito bravo, como que ele naquela situação, diante daquele Nazareno, que não era ninguém para ele, né? Não era ninguém. Mas depois, lá na introdução do livro, ele fala do minuto importante da vida dele que ele perdeu, que foi aquele momento em que ele esteve presente com Jesus. Então, olha, e nós, né? Como seria, né, nós na presença de Jesus? Como nós estaríamos, né? Olha que coisa maravilhosa seria. Então, que nós possamos sempre, em qualquer situação que nós sejamos, olhar o outro. Nunca
deixar passar a oportunidade de olhar o outro, né? Porque olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, e é uma coisa assim, que é quando a gente fala, quando a gente fala aqui, a gente fala assim, eu estou falando, meu ouvido é o mais próximo, né? Mas, por mais que a gente fale, às vezes alguma coisa passa. Há 2 meses atrás, gente, desencarnou meu vizinho do lado esquerdo da minha casa. Eu fiquei sabendo uma semana depois. Pode? Não é? Gente, quando eu fiquei sabendo que ele tinha desencarnado, eu fiquei assim, como? Gente, eu estou do lado, eu fiquei sabendo. Não foi na época da... Estava tendo alguns acontecimentos, eu não lembro o que era, algumas festividades, eu não sei o que era, carnaval, não sei. Eu sei que a gente ficou muito assim na casa da minha mãe, aquela coisa assim, e aconteceu o desencarne dele e eu não fiquei sabendo. Quando eu fui lá para fazer uma visita para ele, eu já tinha ido lá fazer visita, viu, gente? Não foi assim também não. Eu já havia ido lá várias vezes fazer visita para ele e tudo. Mas aí eu fui fazer uma visita. Quando eu fui fazer visita para ele, ela falou assim, você não ficou sabendo? Ele morreu. Eu falei, nossa, foi uma coisa... Eu saí de lá já me culpando. Porque eu pensei, meu vizinho, acontece uma coisa dessa e eu não fico sabendo. Então, a gente, muitas vezes, as coisas estão acontecendo ali, na porta da nossa casa, e a gente não está sabendo, porque a gente fica muito picadinho ali, e às vezes não percebe que ali do lado alguém está precisando ou de uma palavra amiga, ou está precisando de um conforto, porque muitas vezes, gente, eles não precisam nada material, eles só querem uma conversa, só querem que você vá lá e dê um pouquinho de atenção, leva uma palavra amiga. É o mínimo que nós podemos fazer. E essa é a verdadeira caridade. É aí que está a caridade. Porque São Vicente de Paulo falava que a caridade que você enfiar a mão no bolso e dá para o outro é muito fácil. E é fácil. Agora, a caridade é aqui, é o dar salvar da vida. Era muito fácil para ele arrancar uma joia e jogar. Era muito fácil tirar um manto e dar. Era muito fácil tudo isso para ele. Mas e a caridade de parar e saber daquele mendigo que está precisando de alguma coisa, quer alguma coisa, precisa de alguma coisa? Isso ele só foi ver essa troca de olhar já quando ele estava na mesma situação de mendicância como aquele homem, como aquele que ele julgava ser um mendigo. Então que nós possamos ter olhos de ver, né? Porque as dores estão em toda parte. E hoje, gente, mais que nunca, porque a gente vê que o número de suicídio, o número de depressão aumentou barbaridade. Então, a gente vê que tem muitas pessoas fechadas no seu próprio mundinho e nós, às vezes, está passando batido, despercebido e nós não estamos conseguindo ver isso. Né? Que não seja tarde para nós, né? Que a gente possa olhar com mais carinho, né, a necessidade do outro e nos colocarmos mesmo à disposição para ouvir, né, ou para aconselhar se for o caso, mas mais para ouvir. Que fica então essa lição de hoje, né, para a gente meditar, para a gente começar a perceber se onde eu posso ajudar, onde eu posso fazer alguma coisa, né, ou em que trabalho eu posso me inserir, né. Porque, gente, olha, agora falando sobre a casa espírita, Allan Kardec, trabalhos são bastante, mas o operário são tão poucos, todos os trabalhos da casa estão precisando de ajuda, mas são tão poucos aqueles que se dispõem a vir ajudar. Fica um convite, tá? Que Jesus nos abençoe, nos envolva, nos dê então o resto de semana com muita paz, com muita luz. Obrigada. Convido todos a fecharem os olhos nesse dia especial, lembrando da presença da nossa Maria, para que nós possamos olhar a ela paz, paciência e resignação. Maria, nossa Mãe, esteja sempre conosco, nos incentivando a jamais abandonar a luta. Que possa a sua paz, o seu amor, estender a todos aqueles que necessitam, os nossos familiares, que se encontram muitas vezes desequilibrados, muitas vezes amigos queridos, até mesmo nossos irmãos que se encontram nos hospitais, que todos eles possam receber essa vibração de carinho e amor
Que assim seja. Uma boa tarde a todos.